sejam bem-vindos a mais uma conversa oportuna. Hoje temos como tema a atuação das autoridades contra os manifestantes e para abordar este tema eu tenho como convidados a Sara Rafael, o Hitler Samsuco e também o Domingos da Cruz, eles que já estão online. Vou começar mesmo por saudar a Sara Rafael e esperar que os nossos telespectadores estejam a receber o nosso sinal em ótimas condições. Sara, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos os seguidores da TV Rayar. Boa tarde, caro Baixelau. Seja bem-vindo então, vamos continuar a saudar os nossos convidados, agora a saudar o Domingos da Cruz. Seja bem-vindo a esta conversa oportuna. Obrigado, Venceslau, e saudações a todos. Também já está presente o Hitler Samsuco. Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite à TV Rayar e também agradecer aqui a presença dos outros convidados que eu tenho muita admiração, começando pelo próprio Domingos da Cruz e a nossa mana Sara, que tem sido muito ativa nos últimos tempos, né? A partir de 2019. Então, muito obrigado pelo convite. Ok. Bom, este tema que trazemos ao debate surge como consequência de um longo período que Angola tem vivido, principalmente a última década. Estamos a falar mais ou menos dos acontecimentos do dia 7 de março de 2011 para cá, em que o padrão de atuação das autoridades, estamos a falar da Polícia Nacional, estamos a falar dos órgãos de segurança, estamos a falar dos órgãos de informação, tem tido quase que um padrão de atuação em relação aos manifestantes. Por isso mesmo eu gostaria de partilhar aqui alguns pequenos detalhes com o nosso telespectador. Os nossos convidados são pessoas que convivem com o assunto. Eu vou começar mesmo por falar com a Sara. Sara, parece-me que a Sara este ano já foi detida mais de uma vez. Estou enganada, Sara? Infelizmente, sim. Em um ano. Estou? Sim. Estou? Estamos a ouvi-la. Como dizia, infelizmente sim, já fui detida 3 vezes. Duas vezes em manifestação, né, se podemos dizer, e a outra vez na tentativa de procurar saber sobre a detenção consideramos ilegal de um companheiro, fomos detidos também. Então, é de lamentar nesse acontecimento. Obrigado por partilhar essa informação. Portanto, estamos a falar com Sara, que não é uma estrangeira no assunto. O outro que também não é estrangeiro é o Domingos da Cruz, que foi considerado pelas autoridades como sendo o cabecilha no famigerado processo dos 15 mais 2. Domingos da Cruz, conta-nos um bocado sobre a sua experiência na organização e participação em manifestações. Olha, gostaria mais uma vez de agradecer pelo facto de terem formulado o convite. Eu, tal como disse numa das mensagens que trocamos relativamente ao período de preparação para essa conversa, discussão, terei dito que não gostaria de contar histórias, não é, do que terá acontecido ou não, ou os processos onde eventualmente estive envolvido. Eu prefiro analisar o que terá acontecido, analisar o presente e olharmos para o futuro. De alguma maneira, eu parto do pressuposto de que
tem havido um grande erro do ponto de vista metodológico, não é? Eu acho que a sociedade angolana, de uma forma geral, particularmente a sociedade civil, ali onde eu acho que residem os sinais de esperança para Angola, sem desprimor de outros setores que eventualmente estejam a dar também as suas contribuições, não na medida em que eu gostaria, como é óbvio, mas reafirmo, há um erro de método. Nós temos que olhar o que terá acontecido, claro, numa perspectiva da consciência histórica, olhar para as variáveis do presente, depois de analisá-las, olharmos para soluções e o futuro. Temos que ficar lançados para o futuro. E é para isso que cá estou, e acho que temos que concentrar as nossas energias no futuro, mas um futuro, como é óbvio, que pressupõe uma construção taticista, metodológica, estratégica, e não contar histórias, embora seja, claro, útil por uma questão de consciência histórica. Mas eu particularmente prefiro olhar para o futuro. Muito bem, obrigado. Sei e respeito muito este lado do meu convidado, Domingos da Cruz, e apesar de toda a reticência que ele quer colocar nesta pequena provocação que tentei lhe fazer, ainda há mais um detalhe para falar sobre Domingos da Cruz. É jornalista e também escritor, e entre os vários livros que escreveu, consta o livro Para Onde Vai Angola, que, se não estou em erro, foi o primeiro livro que lançou, e desde ali nunca mais deixou de lançar livros sobre reflexões do que se passa no nosso país, e o seu último livro ainda foi lançado, se não estou em erro, há cerca de 2 meses, confirma? Há um mês, estamos a caminhar para um mês, ainda nem completou sequer um mês. Portanto, ele, na verdade, ele chegou ao mercado já há mais de 5 meses, né? Que a editora portuguesa lançou em todo Portugal e nas ilhas, portanto, no continente e nas ilhas, Portugal, Madeira e Açores. E 5 meses depois chegou a Angola, e esse atraso deveu-se à pandemia, né? E claro, apresentámo-lo em Angola. Queríamos fazer a apresentação em outros lugares, tal como Portugal, por exemplo, refiro-me à apresentação física, mas não foi possível por causa, digamos, da pandemia. E já que terá dito que as minhas análises são essencialmente uma tentativa de interpretação e de compreensão da Angola, devo dizer-lhe que nos últimos tempos tenho tentado fazer leituras com uma intenção um pouco mais universal, né? Para não manter-me demasiado focado no país, começar a pensar problemas que vão além das fronteiras de Angola, tal como aconteceu com este livro, né? O último. Ou penúltimo também. O problema racial não é só um problema angolano, mas é um problema de natureza global. Estou ultimamente mais virado para questões de natureza universal. Muito obrigado. Então vou me dirigir para Hitler Samsuk também, para ver se em breves palavras podemos partilhar alguns momentos de Hitler no seu envolvimento com organização e participação nas manifestações. E a este pedido vou também já adicionar a primeira pergunta. Como é que as autoridades angolanas reagem quando se apercebem da intenção dos cidadãos organizarem uma manifestação? Hitler, é consigo. Nessa questão ligada à minha participação dentro do movimento, sobretudo nas manifestações, tem muita coisa para se falar, mas vou também ser bastante sintético, né? Porque se fosse para falar somente da história, de como é que tem decorrido esse processo, também se calhar deveria custar mesmo aqui o tempo todo. Mas tipo, eu tenho participado de várias formas, por vezes eu sou mesmo participo como organizador da manifestação, por outras vezes
quando não é possível, por exemplo, o trabalho com os outros ativistas que estão nas outras províncias de Angola, e vale aqui dizer que nós, a partir de 2016, sobretudo quando saímos da cadeia, o José Patrocínio decidiu criar uma conferência conosco, e na qual decidimos delinear a estratégia de intervenção conjunta, onde juntou ativistas de vários cantos de Angola, com o propósito de criar então uma linha de atuação diferente daquela que tinha sido utilizada no passado, e nós temos constatado os resultados desta estratégia de delinear, ou seja, nessa delineação de estratégias conjunta para melhorar este quadro do ativismo. Então tem alguns erros que são cometidos, mas esse erro é próprio, é um erro humano. À medida que nós vamos crescendo, também vamos começar a ultrapassar essas dificuldades, né? Porque é um conjunto de pessoas que nunca tinha antes coabitado, que não partilham os mesmos ideais, que a única coisa que lhes motiva para juntos protestar é a causa, e muitos também têm pessoas que não se simpatizam com todas as causas, e aqueles que vão simpatizando com certas causas vão decidir então caminhar de mãos dadas. E encontramos muitas dificuldades, sobretudo no seio dos próprios ativistas, dos jovens que protestam, mas ultimamente criou-se, por exemplo, a partir do movimento Jovens pelas Autarquias, começou a se construir um quadro mais organizado, e hoje estamos a ter um forte impacto, sobretudo na questão das manifestações, em função também do contexto, não só simplesmente porque as pessoas querem participar, mas o contexto sociopolítico convida as pessoas a participarem ativamente, porque o custo elevado de vida é gritante para todo mundo, e hoje os problemas da pobreza não afetam somente os pobres, a classe média também já começa a manifestar indignação face a este quadro que nós estamos a viver, e depois todo mundo agora quer sair do seu lugar de conforto e quer participar. Então, e depois encontram também um grupo de pessoas, como somos nós, né? Cada um tem a sua linha de atuação, cada um tem a sua forma de atuação, mas tem muitos protestos que acontecem com muito sucesso, e eu posso dar aqui exemplos. A manifestação que decorreu no mês de setembro de repúdio contra a violência policial, sobretudo no caso do Dr. Silvio, foi uma manifestação que aconteceu com bastante sucesso, um nível de organização surpreendente. E essas outras manifestações também que aconteceram, também tivemos êxito. Comete-se sempre erros, mas as pessoas vão aprendendo com esses erros. E agora, respondendo à segunda questão de como é que as autoridades lidam com essa questão das manifestações, eu também acho que depende muito do tipo de reivindicação. Por exemplo, nós realizamos nos últimos anos manifestação contra o desemprego, e o nível de repressão não é igual ao nível que acontece nas outras manifestações. E temos, por exemplo, neste sábado decorreu uma manifestação contra a corrupção, ou este programa de combate à corrupção, que para os organizadores não passa de uma falácia. Também aconteceu com muito sucesso essa manifestação. Mas depois existem aquelas manifestações cujas causas são de impacto, ou seja, abalam as estruturas, abalam o sistema, e eles usam todo o nível de repressão para impedir que esta manifestação tenha um impacto. E a partir daí entra então um choque entre as autoridades e os ativistas ou os jovens que aderem a essas manifestações. Foi, por exemplo, o que aconteceu na manifestação do dia 24, que a causa era bem, pela cidadania, pelo fim do elevado custo de vida e pelas autarquias sem rodeios em 2021. Trata-se de causas que põem em xeque as políticas públicas ou as medidas políticas do atual executivo. E como ele não está a conseguir dar resposta a esses desafios da sociedade, usam a repressão como uma estratégia de
a apaziguar os ânimos ou a acalmar, e também como uma estratégia de pedagogia do opressor que visa se impor mediante o uso da violência. E o que eu quero resumir aqui é que a repressão de uma manifestação depende muito da causa. Há muitas manifestações que aconteceram em Angola que não houve indícios de repressão. E há aquelas manifestações que parecem um desafio ao sistema, sobretudo essa que aconteceu no dia 24, na qual as autoridades criaram um decreto especial simplesmente para inviabilizar a manifestação. E a do dia 11 coincide com a data da independência da República de Angola, e também pode-se fazer uma leitura de que as autoridades tiveram aquele comportamento. Pode-se dar o caso pelo facto de ser um dia em que o presidente da República, João Lourenço, esteve fora, mas isso não justifica o elevado índice de repressão nessa manifestação. Em todo caso, eu gostaria mesmo de sintetizar aqui que depende muito das causas que motivam a manifestação. A reação das autoridades depende sempre da causa, depende sempre da forma como vai acontecer a própria manifestação. Existem causas que eles não têm o comportamento que têm aí. Okay, eu continuo com a mesma pergunta, mas desta vez dirigindo já a Sara. Como é que as autoridades reagem quando já percebem que os cidadãos têm intenção de se manifestar? Sara, na sua experiência, na sua convivência, o que é que tem notado? A Sara está aí? Bom, enquanto a Sara não entra, talvez o Domingos da Costa eu também estou. pode... Alô? Ok. A Sara está. Estou. Olha, diferente da explanação do Hitler, eu concordo muito bem, mas do meu ponto de vista, daquilo que eu tenho observado, as nossas autoridades não reagem bem às manifestações. Porque as manifestações, né, de âmbito político, geralmente nunca foram manifestações para mostrar satisfação, foram sempre para mostrar insatisfação. E é uma forma, né, pelas manifestações, Angola, né, e o mundo consegue perceber que o cidadão angolano está insatisfeito. Quando nós marchamos, nos deparamos com pessoas, por exemplo, que não têm acesso rápido a informações. Pessoas que, como o próprio governo formou o povo, pessoas que não têm noção dos seus direitos. Então, o povo na rua, com cartazes e manifestando nesses cartazes os seus protestos, as suas indignações, desperta a mente de outros angolanos. Desperta, e a notícia, as imagens, os vídeos chegam muito longe, no exterior. É isso que o nosso executivo não gosta. Nós sentimos, no momento da organização, que começa com a apresentação da carta ou do aviso da manifestação, neste momento não encontramos grandes reações negativas. Mas no momento da marcha, principalmente a postura da polícia, nós percebemos que eles carregam praticamente toda a reação, eles conseguem nos transmitir a reação das outras autoridades superiores a elas. Como? Conseguimos sentir que a polícia não está presente para garantir a nossa segurança. A polícia está lá para garantir a segurança de outra pessoa, né, contra nós. Parece que a polícia está lá para nos controlar. A polícia aparece na manifestação para controlar os manifestantes e não para garantir a nossa segurança. E consegue-se perceber isso. Tanto é que, durante a marcha toda, em vários momentos, a polícia cria situações que provocam, né, a alteração, né, dos organizadores. E se então for aquelas manifestações que o Hitler referiu, que atentam diretamente para as políticas públicas definidas por eles e que não foram cumpridas,
aí sim são aquelas que eles tentam sabotar. E neste momento eles criam situações. Se um organizador ou um manifestante reagir a uma provocação qualquer da polícia, e aí começam a dispersar o pessoal para jogar abaixo a manifestação. Então, concluindo, na minha opinião, as nossas autoridades não reagem bem às manifestações, não gostam de manifestação. Eles não gostam mesmo deste direito, né? Porque é um direito que mostra claramente os seus erros. Por tudo que disse, então podemos depreender que a polícia acaba por se comportar como se fosse a culpada ou avisada das contestações. Por aquilo que temos visto, os relatórios que nós temos, né? Os manifestantes não são pessoas, né, arruaceiras, como dizem, não são pessoas desprovidas de ética e de educação, né? O que acontece, que eu tenho visto, é que muitas vezes a nossa polícia, como nós conhecemos, poucos agentes são pedagógicos, poucos agentes conhecem os direitos e garantias dos cidadãos, poucos agentes têm a metodologia de se dirigir ao cidadão, e muitas vezes dirigem-se mal, né? E o cidadão, ao tentar se defender os seus direitos, é aí que começa o problema, aí começa a repressão, a violência policial. Eu não me lembro de nenhuma manifestação que eu tenha tomado conhecimento ou tenha participado em que o cidadão começou o vandalismo, por exemplo, começou a agredir um policial ou começou a ofender um policial. Então, eu acredito que, e eu tenho dito sempre isso nos encontros com a polícia, né, dias antes da manifestação, e eu digo sempre que quem começa com a confusão, ou quem dá sempre motivos para se instalar instabilidade no momento das manifestações, tem sido a polícia. E se alguém um dia fazer uma investigação acérrima nisso, me dará razão. Exatamente. E sem esquecer, e nós sabemos perfeitamente, né, nós sabemos perfeitamente que tem tido infiltrados nas manifestações. Ainda nesta última manifestação na última manifestação do dia 11, em que eu e mais um companheiro não conseguimos chegar ao local de concentração, o agente que prendeu o outro companheiro foi alguém que andou conosco durante muito tempo. E me lembro dele na manifestação do ano passado contra a governação do Rui Falcão, em que nós pedíamos a exoneração do governador de Benguela. Ele esteve conosco e foi ele que estava a agitar os demais para invadirmos a polícia, porque nos proibiam de avançar por uma rua que já estava espelhada na carta. Então, nós concluímos que, olhando pelo tempo, tem sido a polícia assim. O Domingos também está ali à espera para colocar. Deixa a Sara falar. Ela vai falar coisas interessantes. Sara, vamos então concluir. Não, concluindo, né, é isso que eu já disse, eu não concordo. Para mim tem sido a polícia, sim, a causadora das confusões, tumultos que têm acontecido nas manifestações. E os infiltrados, né? Será que o Domingos não está tão apressado a receber a palavra? Além desta questão de infiltração de elementos da própria polícia entre os manifestantes para agitar as manifestações, além também do facto da polícia comportar-se como se fosse alisada, não dando segurança aos manifestantes, mas protegendo a outra pessoa da responsabilidade a quem os manifestantes querem dirigir. Não acha que também tem havido uma outra atuação que fica do lado dos mídias?
Não perceber? Os mídias, principalmente os meios de comunicação estatais, não têm também cumprido uma parte do seu trabalho nesse cenário que acabou de descrever? Não, porque atos públicos, né, devem ser registrados. Então, é através dos mídias que a informação chega às pessoas que não estão presentes no ato, né? E as organizações internacionais, principalmente, porque o nosso executivo tem a mania e o hábito de apresentar relatórios falsos, que não correspondem à realidade da vida do cidadão angolano. Então, é através dos mídias que a informação chega, né, a todos os cantos do mundo. E não vejo a atuação dos mídias como uma forma de contribuir para essa situação menos boa que tem acontecido em algumas manifestações. Finalmente, vamos agora do as nossas autoridades, né? As autoridades incomodam-se. Domingos da Cruz, estás aí? Estou. Só para os telespectadores que estão a nos acompanhar, esta live está uma live geograficamente internacional, porque a Sara nos fala a partir de Benguela, os estúdios da TV Raiar estão aqui em Luanda, o Hitler nos fala do Brasil. Faz favor, Mencilau, eu não gosto muito de identificar-me geograficamente. Obrigado. Vamos então à sua resposta com relação à pergunta que lançamos. Como é que as autoridades angolanas reagem? E estamos a fazer um estudo, a partir mesmo da governação do antigo presidente José Eduardo dos Santos, até agora, na nova fase de João Lourenço. Como é que as autoridades reagem quando o cidadão quer manifestar-se? Tal como eu dizia no princípio, a compreensão da realidade da Angola e lançarmos no futuro pressupõe, claro, consciência histórica. De uma forma geral, o padrão de atuação, digamos, por parte dos que detêm o poder há mais de 45 anos é sempre o mesmo. Quer dizer, basta olhar que o partido no poder, ainda no período em que estiveram nos maquis com Agostinho Neto e depois, já quando alcançaram o poder no pós-independência, sempre houve, digamos, reação de perseguição, não é? Reações negativas em relação àqueles que manifestassem qualquer ponto de vista contrário, qualquer dissenso. Portanto, isso é um padrão que marca o grupo hegemônico. E, claro, José Eduardo continuou com a mesma lógica e os factos estão historicamente registrados, sobre os quais não precisamos lembrar. As pessoas estão suficientemente informadas, algumas de nós foram vítimas desse padrão de atuação e, como sabemos, este grupo não se autorreformou, a cultura política em Angola não se alterou, pelo que João Lourenço está única e exclusivamente a dar a continuação daquilo que é a cultura política que já é bastante conhecida. Ora, eu gostaria de dizer que esse tipo de reações visam basicamente um fim, que é o poder pelo poder e nada mais. Porque é por intermédio do poder pelo poder que dar-lhes a possibilidade de manterem, claro, privilégios, não é? E os benefícios que os movem, porque efetivamente o regime não tem projeto político ou filosófico para a construção da Angola, eles não têm noção do que é que se deve fazer com um país, confunde-se um país com uma fazenda, porque se perguntar a essa gente do MPLA qual é a visão que eles têm para Angola daqui a 30, 40 anos, de facto não têm um projeto político ou filosófico de nação, eles não sabem, não há um plano sobre
inteligência artificial, sobre robótica para alavancar a nossa economia, sobre economia circular, sobre economia verde, economia azul. Ora, nós estamos efetivamente a ser conduzidos por brutos, não é? Seres que estão em estado de natureza cuja motivação é a acumulação de riqueza. E desde esse ponto de vista é preciso que os angolanos não tenham muita expectativa, pelo que tenho profunda dúvida de que eles serão capazes de alterar o estado de coisas e a forma de atuação. Em síntese, a atitude dos que estão no poder, do que alguns chamam autoridades, custa-me inclusive tratar-los por esta categoria, é só o poder e nada mais. É isso que os motiva. E diante deste padrão que se mantém há mais de 45 anos, nós temos que, enquanto sociedade civil, e não só, começarmos a pensar como poderemos sair disso, não é? Eu acho que esse é o elemento fundamental. A partir de agora temos que começar a pensar o que é necessário para que se possa sair desta situação. Existem, do ponto de vista clássico, 3 caminhos possíveis, não é? Uns optariam por um conflito, por exemplo, de natureza militar, o que eu afastaria essa hipótese completamente. Uns entendem que deve-se desencadear uma revolução semelhante, por exemplo, ao que assistimos na Tunísia, e outros ainda acreditam em eleições livres e justas. Ora, se efetivamente é possível ultrapassarmos esse quadro mediante eleições, então preparemos-nos para que se possa exigir por uma lei que altere a composição e a forma de funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, de tal modo que possamos lançar as bases com vista a conseguirmos resultados nas urnas que possam, digamos, expressar a vontade popular. Penso que ali está como é que eu diria, a possibilidade, mesmo que bastante remota, de uma alternância. Eu não sei se o Venceslau está ali, não consigo ver a sua imagem. Ele está temporariamente desaparecido? Está? Não, pois. Ok, pois. Sim, dizia eu que nós temos que, desde já, a partir deste momento, começar a pensar como alterar este padrão. E para alterar este padrão é necessário que haja alternância, sei lá, uma nova elite, um outro partido político, não sei, RS, Casa C, UNITA. Tem de haver alternância em Angola, porque a partir daí poderemos provavelmente começar a pensar Angola, a começar a planear os mais variados aspectos da vida nacional. Mas gostaria de reafirmar com veemência, porque parece-me ser o mais importante neste momento histórico em que estamos a viver em Angola. Tudo o resto será perca de tempo se não nos dedicarmos a exigir pela criação de uma nova lei, aprovação de uma nova lei que altera a composição e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, ou seja, para que haja uma Comissão Nacional Eleitoral verdadeiramente independente. E quando falo verdadeiramente independente, nós não inventaremos absolutamente nada. Temos de exigir que a nova Comissão Nacional Eleitoral se adeque às exigências internacionais. Existem normas, existem padrões internacionais das Nações Unidas. E no nível regional há instrumentos de orientação modelo na União Africana e também na SADC, de modo que possamos criar uma Comissão Nacional Eleitoral que permita que o voto e a expressão popular se traduza na hora da divulgação dos resultados. E assim começaremos a pensar em alternância e assim também dá-nos a possibilidade de evitar qualquer conflito, porque, imagina,
se é verdade que a maior parte das pessoas tem vontade de mudança e houver novamente manipulação dos resultados eleitorais, tal como eles estão acostumados a fazer desde 1992, isso pode traduzir-se numa guerra civil, não é? Não tem necessariamente de ser um partido, mas a experiência histórica mostra-nos que noutros países também povos saturados juntaram-se para fazer guerra, porque as pessoas hão de se cansar e perceberão que mediante eleições não funciona, então têm que partir, digamos, para a violência. E deste ponto de vista, eu diria que para além da sociedade civil, os partidos da oposição que fazem muito pouco, são fraquinhos demais, em termos de oposição a sério, eu acho que devem também tomar consciência que as pessoas estão relativamente cansadas em relação ao fracasso, em relação à inconsistência pela forma e os métodos como fazem, digamos, oposição. E nesse momento eles terão certamente um papel fundamental, não é? Para combinarem duas coisas. Por um lado, se aceitaram submeter-se às bancadas do Parlamento, então onde travar uma frente para a aprovação de uma lei verdadeiramente adequada ao contexto de Angola, para que possamos ter uma CNE séria. Mas, por outro lado, também pode-se combinar a luta com a sociedade civil e o Parlamento, e aí só assim podemos ter esperança num futuro melhor e numa possível alternância, não é? Da Cruz, pelo que acaba de dizer, então estaria a dar razão às pessoas que não querem chamar de autoridade quando dizem que as manifestações visam o alcance do poder? É assim, eu não embalo neste tipo de narrativas, porque deixar-se submeter a esse tipo de comentários é fazer o jogo deles, não é? Esse é um discurso taticista, isso é uma questão de estratégia, é para distrair as pessoas. Eles sabem que uma manifestação não se traduzirá necessariamente em assumir o poder. Como é que alguém vai assumir o poder mediante manifestação? Deixa eu dar-te um exemplo. Vamos imaginar, por hipótese, que haja uma manifestação de grandes proporções, tal como a que assistimos no Egito em 2010 e noutros países árabes. E a seguir, Lourenço abandona o poder, foge de Angola. Isso traduzir-se-á necessariamente em ocupação do poder por parte dos manifestantes? É claro que politicamente é impossível. Normalmente, diante de uma crise em que o presidente renuncia, deverá acontecer uma transição. E o mínimo que pode acontecer é que a transição deverá ser conduzida, certamente, pelos militares, se os civis derrubarem, digamos, o presidente. Portanto, não é possível, nos termos em que eles comentam, que manifestantes hão de assumir o poder. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Só pessoas que não compreendem como efetivamente funciona um país podem, de facto, acreditar nisso e deixar-se embalar, digamos, nessa narrativa. Mas é absolutamente normal, permita-me dizer e reafirmar, que num país onde quase tudo está mal, é absolutamente normal que as pessoas se manifestem. O anormal, repito, o anormal e gravíssimo seria se os angolanos não protestassem, se os angolanos não manifestassem. Se me permitir, eu gostaria de apresentar de forma breve, talvez não será tão breve assim, porque os outros também têm certamente comentários a fazer, como é que o mundo vê Angola, e isso de facto corresponde à realidade do nosso país. Deem-me alguns minutos, faz favor. Angola está na posição 146 no índice de corrupção da Transparência Internacional, portanto não melhoramos muito. Estamos na posição 177
no âmbito do índice Doing Business, ou seja, o ambiente para fazer negócio em Angola, de acordo com o Banco Mundial, não é dos melhores. Estamos na posição 154 no índice de liberdade econômica do Heritage Foundation e do Wall Street Journal. Estamos na posição 106 do índice de liberdade de imprensa da Repórteres Sem Fronteira. Angola está classificado como um regime autoritário no Barômetro Mundial sobre Democracia da Freedom House. Outra fonte com propósito semelhante, o Afrobarômetro, afirma no relatório deste ano que Angola está longe de ser uma democracia. Angola está na posição 110 no índice de Estado de Direito da World Justice Project de 2020. Esta posição significa que Angola ainda não vive, não pratica o que configura um Estado democrático de direito. A Scholars at Risk, organização sediada na Universidade de Nova York, cujo fim é monitorar a liberdade acadêmica no mundo, colocou Angola entre os países onde não há liberdade acadêmica, nem de ensino e de pesquisa. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no Índice de Desenvolvimento Humano, Angola figura na posição 149, com tendência de queda, e se continuar essas políticas que o Lourenço está a aplicar, a nossa situação torna-se ainda mais dramática. Segundo o Índice de Capital Humano, as crianças angolanas que nasceram e que hão de nascer nas condições atuais de má qualidade do sistema de saúde e de educação têm as suas capacidades de produtividade comprometidas em 46%. Por isso, o país está colocado na posição 157 do respectivo índice, com 0,36 pontos. Abaixo só estão mais 10 países. Portanto, a impossibilidade de crescimento da economia da Angola até 2024, segundo o FMI, e o Standard Bank é mais pessimista ainda em relação à nossa economia. Há a possibilidade da economia angolana contrair durante 10 anos consecutivos. Ora, eu já não continuarei a apresentar mais dados sobre a forma como Angola se encontra e para partilhar um elemento fundamental. Nós nem sequer constamos, por exemplo, no Índice Mundial de Felicidade, porque Angola nem disponibiliza dados às Nações Unidas. E imaginem, com os indicadores sobre os quais acabo de fazer referência, qual é o grau de felicidade dos angolanos, não é? Perfeitamente. Antes de entrar nessa questão, eu gostaria de entrar nessa linha que o Domingos estava a conduzir aqui o debate, né? Porque eu acho muito interessante, porque é uma ilusão pensarmos que com o João Lourenço nós vamos conseguir desenvolver o país, porque o João Lourenço mostrou, provou por A mais B que não está interessado no desenvolvimento de Angola, está mais interessado na manutenção do poder político do que propriamente no desenvolvimento de Angola. Sem precisar esses índices que foram apresentados aqui, eu não consigo imaginar no mundo um único país que é desenvolvido e não tem autarquias locais. É impossível. Não existe no planeta Terra um país desenvolvido e que não tem autarquias locais. Não é possível desenvolver um país quando nós temos um sistema de justiça deficitário. O cidadão João Manuel Gonçalves Lourenço colocou-se numa posição de super presidente, ou seja, ele herdou essa Constituição e não fez nada para a alteração dessa Constituição, que lhe coloca numa posição
de alguém super poderoso que tem mais poderes que até o rei sexto ou rei 14 da França, aquele ditador que foi derrubado durante a Revolução Francesa. Há muitos casos de corrupção que acontecem em Angola que não estão a passar no tribunal. Esses casos estão a ser julgados pelo Ministério Público, de acordo com a Constituição da República de Angola ou com o sistema político de Angola. O Procurador-Geral da República depende das orientações do Presidente da República. Então, significa que quem está a julgar os casos de corrupção que estão a acontecer em Angola é o cidadão João Manuel Gonçalves Lourenço. E aqui significa que estamos naquele tipo de país onde o Estado é o João Lourenço. Os tribunais em Angola são totalmente inoperantes, ineficazes, não fazem absolutamente nada a não ser legitimar os atos do Poder Executivo, bloquear os deputados de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Ele não se interessou com este detalhe, ele não preocupou-se, porque sem um processo de democratização também não há um processo de desenvolvimento. Quando se impede partidos como o Prajado servir Angola do Abel Chivucovuco de não ser legalizado, também uma carta vermelha que está a se mostrar que não estão interessados para a democratização. E voltando aqui na questão das manifestações, a natureza do regime, a natureza do MPLA é uma natureza repressiva. A primeira vez que foi convocada manifestação em Angola foi em 27 de maio de 1977. Qual é o resultado dessas manifestações? Morreram, de acordo com a Anistia Internacional, mais de 30 mil pessoas, de acordo com a Anistia Internacional. De acordo com a Associação das Vítimas, morreu mais de 60 mil pessoas e todas eram ligadas ao MPLA. Por que foram mortas? Porque pensavam diferente, agiam diferente, queriam reivindicar os seus direitos, apesar de serem militantes do MPLA, não concordavam com a forma como o país estava a ser governado e as consequências foram aquelas. De 1977 até 1991 não houve registros de manifestações em Angola. Depois entramos para a fase do multipartidarismo com os acordos de Bicesse. Voltamos a ter registro de manifestação em Angola em 1996, quando um padre capucino, não consigo lembrar o nome atualmente, convocou um padre que nem sequer era angolano, convocou uma manifestação porque estava farto da hiperinflação que o país estava a viver naquela altura. E qual foi o resultado? Apareceu alguém na televisão pública de Angola a convidar o padre a se retirar de Angola, abandonar Angola. Deram 24 horas e 25 quilos para se retirar de Angola. E o padre foi mesmo obrigado a retirar-se de Angola. Outra pessoa que tentou convocar manifestação, não convocou manifestação, foram os próprios do MPLA que convocaram uma manifestação em 1996, né? Convocaram uma manifestação porque nós estávamos a viver um sistema político semipresidencialista, onde tínhamos o primeiro-ministro, que era o chefe do governo, neste caso Marcolino Moco, e por outro lado tínhamos o presidente da República, que era o José Eduardo dos Santos. O que acontece? O José Eduardo dos Santos sentia-se esvaziado de poder, razão pela qual procuram, por intermédio dessa manifestação levada a cabo pelo movimento espontâneo, na qual revoltavam-se contra o governo do Marcolino Moco e chamavam-lhe de Sulano, não está a fazer nada, e o Marcolino Moco, envergonhado, teve que abandonar o poder e o José Eduardo Santos passou então a acumular as funções de primeiro-ministro e ao mesmo tempo presidente da República. Se calhar tinha sido substituído por outro, mas depois ele acumulou o cargo. O que significa que ela havia violado claramente a Constituição, ou a lei constitucional naquela altura, e isso passou sob um olhar silencioso de todo mundo e as instituições continuaram a trabalhar normalmente, ou seja, à medida do próprio sistema. E depois chega então a outra vaga de manifestações que começaram a acontecer e bem direcionada o afastamento do José Eduardo dos Santos da presidência, tendo em conta a questão da longevidade do presidente da República.
durante esse tempo todo, a natureza repressiva do regime não foi alterada. E o que acontece? Vão sempre somando os atos de repressão. Porque esses senhores que tal eu chamei de autoridades e o Domingos sugeriu que nem merecem ser chamados de autoridades, esses senhores têm Angola como sendo uma propriedade exclusiva. Quando nós estamos aí manifestar, é como se tivéssemos aí ou seja, se tivéssemos a sabotar o negócio que eles têm com Angola, porque esses senhores do MPLA nunca nos viram como cidadãos angolanos. Nós temos uma relação com eles de uma relação clientelar, ou seja, eles são políticos e são empresários. E nós somos os clientes dele, porque nós compramos nas lojas dele, eles têm os armazéns, têm as lojas, nós compramos. Por isso é que, de acordo com o Ministério da Justiça, nós temos cerca de 11 milhões de angolanos que não têm bilhete de identidade. Significa que esses 11 não são cidadãos angolanos, podem ser qualquer coisa menos cidadãos angolanos, porque o requisito que nós temos em Angola para identificar se você é ou não cidadão angolano é bilhete de identidade. Se você não tem bilhete de identidade, és cliente do MPLA ou então és simplesmente uma figura de estilo que existe aí para fazer o país encher. Eles não estão preocupados com essas questões e quando se convoca uma manifestação, naturalmente, eles começam a sentir que os negócios deles estão ameaçados. Negócio por quê? Porque outra pessoa poderá gerir isso que eles estão a gerir. Eu costumo dizer, se eventualmente, olha, se nós não tivéssemos recursos como o petróleo em Angola, provavelmente muitos que nós temos no MPLA como políticos não seriam angolanos, podiam ser cabo-verdianos, podiam ser são tomenses, outros podiam ser portugueses. Mas o facto de saberem que eles, em Angola, eles têm muita facilidade de explorar aqueles recursos e depois pegam o dinheiro todo, levam nos seus verdadeiros países, isso lhes faz ainda ficar muito ou seja, lhes faz continuar em Angola. Há um dado muito interessante. Em 1992, quando decorreu as eleições, em 92, né, muitos do MPLA, eles, aquilo que Savimbi dizia, eles não acreditam no futuro de Angola, razão pela qual muitos dirigentes do MPLA em 92, na fase das eleições, eles não estavam em Angola, eles tinham ido embora, né? O Nandô é que aguentou o país sozinho, por isso é que eles têm muito respeito pelo Nandô, tendo em conta as atrocidades que ele próprio cometeu. Então, essas atrocidades todas são cometidas e depois não são responsabilizados criminalmente, faz com que os polícias tenham cada vez mais estímulos para reprimir a manifestação. Há um cidadão que nós já abrimos processo várias vezes contra o indivíduo, que é o comandante Lázaro Vaz. Esse é um jovem de nada, que é comandante da unidade operativa de Luanda, que ele, na manifestação, bate por prazer, bate mesmo por prazer, comete atrocidades por prazer, e não lhe acontece absolutamente nada. No ano passado agrediu a Laurinda Gouveia, tem fotografias, tem registros, e bateu desnecessariamente o Cândido, ou seja, ele age de forma infantil, bate e foge, só aproveita lá a desorganização, sobe na viatura, retira-se do espaço. Nós fizemos uma reportagem, colocamos imagens, levamos na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, bem identificado. Até hoje nós nunca tivemos nenhuma resposta por parte do DINIAP, sobretudo o comportamento deste cidadão, e que ele é a pessoa que o governo ou o MPLA tem para ir inviabilizar as manifestações. Este ano voltou a bater a Laurinda no dia 11, tem vídeo que demonstra claramente ela agredir a Laurinda, tem o vídeo que a própria Laurinda fez e depois tem o vídeo que a TV Record conseguiu lhe apanhar no momento em que ele batia. A impunidade encoraja novos crimes. Quando essas pessoas não são responsabilizadas criminalmente, o que acontece é que eles se sentem estimuladas para voltar a repetir os casos de violência, de repressão e continuam. E por que tudo isso acontece? É porque esses dirigentes do MPLA estão lá simplesmente para a manutenção do poder, a conservar os negócios que ele tem constado, porque eles são políticos e simultaneamente são empresários. No dia 11, o país
comemorar 45 anos de independência, os angolanos insatisfeitos com manifestação que não foi somente em Angola, foi também a nível da diáspora, o senhor presidente da República, num contexto em que o setor hoteleiro não está a render nada, vai nos inaugurar um hotel. Faltou a nós investigar qual é o interesse do camarada presidente João Lourenço em ignorar toda essa situação que está acontecendo em Angola e dedicar-se unicamente no hotel. Se calhar estamos aqui num outro processo de construção de uma nova elite que vai gerir ou que vai dar continuidade ao processo de acumulação primitiva de capitais, porque o grande interesse, o MPLA até se assumia como um partido de esquerda depois do centro-esquerda, mas nós vemos o modus operandi dessas pessoas está simplesmente focalizada no setor da economia, e não é num setor da economia com vista ao desenvolvimento do nosso país, não. É enriquecimento ilícito, enriquecimento abusivo por... Fala-se de combate à corrupção, nós temos o Edeltrude Costa que está lá sentado com João Lourenço, que é um grande corrupto, e já temos aqui a reportagem da TV que veio nos facilitar as coisas para nós percebermos o quão envolvido esse homem está na corrupção, com a chancela do João Lourenço, porque os documentos apresentados aí é a partir de 2018 e nesta altura o João Lourenço é que era o presidente da República. E então nós temos aqui claramente sinais de não estamos simplesmente numa ditadura, nós não estamos numa simples ditadura, nós estamos tipo naquelas repúblicas feudais, república não, né? Naqueles estados feudais onde existe uma oligarquia que está simples e unicamente interessada na proteção da riqueza que eles roubaram dos angolanos e que não estão dispostos a partilhar pedaços dessas riquezas porque eles têm o monopólio ou vejam o Estado única e exclusivamente como uma propriedade privada. O Estado angolano é propriedade desses senhores e não estão interessados a partilhar com ninguém os pedaços dessa riqueza. Por isso é que eles nem sequer querem autarquias, porque as autarquias seriam uma divisão geográfica do poder, né? A partir das nossas localidades, nós poderíamos criar, então, formas próprias de participar na vida política com vista a resolver os problemas locais e deixar, então, que os problemas de interesse nacional sejam resolvidos pela Assembleia Nacional e pelo Presidente da República. Nós atualmente temos um parlamento inoperante e o Domingo já disse aqui na questão dos partidos políticos, vale aqui mesmo a reiterar que os partidos políticos têm sido muitas vezes cúmplices e eu não considero, para mim Angola só tem dois partidos políticos, que é o MPLA e a UNITA. Os outros são partidos satélites, não fazem absolutamente nada, mas ainda assim a UNITA também tem que avaliar que tipo de oposição é que ele quer fazer. Se a UNITA quer continuar na oposição, que nos diga. Se a UNITA está interessada a mudar a sua estratégia ou a ser alternância mesmo política, então tem que seguir aquilo que são a pauta reivindicativa da sociedade civil, que começa mesmo pela grande pressão para a reforma reforma do sistema eleitoral, que começa por uma reestruturação da Comissão Nacional Eleitoral. Depois também tem a questão, por exemplo, nós estamos aí na manifestação reivindicar que nós queremos autarquias. Não fica bem os deputados da UNITA, não vou falar dos outros deputados, esses são livres de fazer o que bem entender. Não fica bem os deputados da UNITA ir no parlamento, sentar, aprovar leis sobre código do comércio, leis sobre não sei... Não, temos que definir prioridades. Essas leis que estão a aprovar não são prioridades. O que é prioridade? As pessoas querem aqui autarquias locais. Isso pode-se considerar na pauta como uma prioridade. Depois, definir outras prioridades. Num contexto de crise, nós temos que encontrar quais são as prioridades. O que o povo quer? É aquilo que eles devem seguir. Agora, quando os deputados, não, nós queremos autarquia, depois estão lá aprovar Código Penal, lei do Código de não sei o quê, do comércio, não, aí isso fica parecendo uma demonstração de cumplicidade também. Isso pode ser entendido dessa forma, porque o cidadão
João Lourenço disse inicialmente, ou seja, na reunião do Conselho da República, que não serão realizadas eleições porque a Assembleia Nacional não aprovou ainda o pacote legislativo autárquico. Se for este o caso, os deputados da UNITA devem ir lá e dizer ao senhor Nandô que a única prioridade aqui é o pacote legislativo autárquico, mas chegam lá, vêm com uma outra agenda, começam a aprovar coisas que não são prioridades, não são de interesse nacional, ninguém quer saber daquilo, o povo não conhece aquilo, não está interessado em nada. Razão pela qual eu peço que aquelas pessoas que querem verdadeiramente alternância, que se apeguem àqueles temas que são de alternância, ou seja, de mudanças. Nós temos que pressionar não só o João Lourenço, não só o João Lourenço e os seus deputados, mas também temos que pressionar. Nós temos que começar a pôr em causa os serviços de inteligência e segurança do Estado. Para que servem esses serviços? Esses serviços estão mais, a defender os interesses do MPLA do que propriamente defender as instituições angolanas. Nós gostaríamos de ter serviços de inteligência que ajudam o presidente a tomar decisões assertivas ou decisões acertadas que visam resolver os problemas do povo e naquela lógica mesmo do próprio MPLA de corrigir o que está mal verdadeiramente e melhorar o que esteve bem. Nós não temos nada de bem no nosso país, né? Porque o MPLA decidiu destruir tudo. Mas é um desafio que eu coloco aqui, que nós temos que pressionar. Os serviços de inteligência e segurança do Estado têm que ser questionado qual é o seu verdadeiro papel no meio de tudo isto. Quem tem promovido muita repressão também nas manifestações são os agentes dos serviços de inteligência e de segurança do Estado. Infiltram-se nas manifestações, provocam aquele conflito entre os agentes da polícia e os manifestantes, e depois cria-se aquela imagem de caos, não sei lá o quê, e muitas vezes prendem pessoas fora das próprias manifestações, vão prender as pessoas nas suas residências, raptam pessoas, não sei lá o quê. Tudo isso aqui cabe aos serviços de inteligência e de segurança do Estado. E os serviços de inteligência e segurança do Estado têm que ser ajustados nos trâmites ou nos procedimentos democráticos. Os serviços de inteligência do Estado agem ainda como se estivesse no tempo do Partido Único. E isso é grave mesmo, é grave essa atuação do SINCE, né? Neste caso. Já temos algumas pessoas que estão há muito tempo sem falar. Passo a palavra a Sara. Há dois assuntos que neste momento estão a incomodar a juventude angolana. O primeiro tem a ver com o enterro condigno do jovem Inocêncio. E o segundo tem a ver com o diálogo ou não com João Lourenço. Sara, não achas que o primeiro sinal de uma boa intenção de João Lourenço seria viabilizar com que o funeral do Inocêncio de Matos corresse sem obstáculos do Estado? Muito bem. Com base nessa questão da morte do nosso companheiro, do nosso irmão, o primeiro erro do presidente da República foi não se pronunciar, né? Já estamos acostumados desde a antiga governação, José Eduardo dos Santos, em nos mostrar claramente que não estão preocupados com a vida do angolano. Eles parece que olham o angolano como um mero objeto. Ainda me lembro a quando das cheias do Lubito, em que morreram mais de 70 pessoas. O nosso presidente, o ex-presidente José Eduardo dos Santos foi participar, foi atender a um convite da independência da Namíbia. A cheia deu-se muito antes deste dia da independência da Namíbia. Eu acho que um presidente sério, diante de uma catástrofe que foi aquela, nem deveria se retirar do país. Então, João Lourenço, até agora, está lá diante desta morte.
E para gravar, né? Para gravar, passado uma semana, ainda não temos o corpo para dar assim um enterro digno ao nosso irmão. Isso pode criar mais revoltas, né? No nosso seio. Pode aumentar ainda mais os nossos de manifestação, porque sim. Islau, desculpa, lembra-me a questão, faz favor. O primeiro sinal de boa-fé não seria só a realização, digamos, permitir a realização do funeral, mas gostaria de começar mesmo pelo primeiro ponto da questão. Dizia que a juventude está preocupada. É preciso que fique claro, está demasiado evidente a partir das redes sociais que uma parte da juventude está excitada para ir ao encontro de João Lourenço, que é preciso dividir as águas, e a outra é que está preocupada com a dignidade do falecido. A outra parte é que está preocupada com a necessidade de se fazer um funeral, digamos, que vá de acordo com a tradição e a cultura banto, quer dizer, do ponto de vista, digamos, dos nossos valores enquanto descendentes banto, o cadáver tem uma dimensão sagrada. O cadáver é algo que deve ser encarado com respeito, com veneração, e quando morre nas circunstâncias em que o Inocêncio morreu, torna o nosso dever de honrar aquele que partiu muito mais exigente. E nota-se claramente, de facto, alguns, em vez de se preocuparem em honrar a memória deste que partiu pelo interesse nacional, preocupa-lhes então tocar a mão daquele que é, do ponto de vista constitucional, reafirmo, do ponto de vista constitucional, o responsável moral pelo assassinato do nosso irmão. É preciso que se diga que, de acordo com a Constituição, as forças de defesa e segurança estão todas sob mando, tutela e controle do Presidente da República. A polícia, os serviços secretos, quando agem com orientação do presidente, eles não podem fazer de outra forma, porque a lei assim diz. Portanto, tudo que eles fazem recai ao presidente. Aliás, é preciso lembrar que a nossa Constituição é bastante clara em relação a isso. Tudo o resto são auxiliares do presidente, representam o presidente. O poder, o executivo, efetivamente, é um executivo personalizado. Nesse sentido, do ponto de vista jurídico ou penal,
o responsável moral pelo assassinato é o presidente da República, João Lourenço. E o mesmo sucede com todas as outras pessoas que morreram nas manifestações anteriores e nas outras atuações da polícia em outras regiões, digamos, do país. Permita-me só interrompê-lo para ver se fazemos um link com outro caso. Deve estar lembrado do funeral do Hilberto Ganga, não é? Sim. Que também teve um tratamento semelhante, significa obstrução da autópsia e inclusive sabotagem da caravana fúnebre. Gostaria que a tua abordagem pudesse ligar esses dois acontecimentos, que é para entendermos afinal exatamente o que é que o governo, o que é que o regime pretende com os mortos. Olha, isso é muito interessante. Permita-me em poucos segundos. Eu estive recentemente a conversar com um amigo e colega pesquisador na Universidade de British Columbia, em Vancouver, Canadá. Estávamos a abordar como se usa o corpo como um instrumento político, não é? O corpo cadavérico, no caso. E do ponto de vista, digamos, da história do corpo, da história do cadáver e também do ponto de vista da sociologia política do cadáver, nós estamos aqui perante a instrumentalização do corpo como corpo cadavérico, no caso, como um instrumento para reafirmar o terror e o medo, não é? Sobre as pessoas. Normalmente, um dos instrumentos ou uma das formas de confirmação de poder absoluto é o que Michel Foucault chamou de biopoder. E mais tarde o filósofo camaronês Achille Mbembe, servindo-se também de contribuições importantes do filósofo italiano Agamben, chamam de necropolítica. Portanto, o que há em Angola é efetivamente um exercício de necropolítica do poder. Ou seja, o regime está a tentar demonstrar-nos que o poder é tão grande ao ponto de te tirar a vida e ao mesmo tempo ter tutela sobre o teu corpo, mesmo depois de você ter partido. E claro que o que eles querem não é amedrontar o nosso irmão que já partiu, porque efetivamente ele já não tem medo de nada. O que eles querem é reafirmar o seu poder e amedrontar a nós. Porque, de facto, isso causa terror. Imaginem, do ponto de vista psicológico, como esta família se está a sentir, como os vizinhos se estão a sentir e como a sociedade há de lembrar o que aconteceu em Ganga, o que aconteceu no Inocêncio recentemente. Isso reafirmará, do ponto de vista psicológico, digamos, a negação de qualquer exercício da cidadania. E eles sabem o que estão a fazer. Isto é completamente propositado. Eu só gostaria de estabelecer mais um link com um departamento que eles têm. Não se esqueçam que o MPLA é, digamos, dos poucos movimentos que governam um país e que em Angola chamam de partido. Aquilo não é partido coisa nenhuma, nos moldes, digamos, da ciência política moderna. É um movimento que nem sequer conseguiu mutar para um partido político efetivo, mas chamemos-lo provisoriamente partido. Portanto, é um partido que não alterou os padrões de infligir terror sobre as pessoas. Por isso vimos o que aconteceu com Ganga e agora com o Inocêncio. E, claro, isso é a repetição de um padrão, de uma cultura sobre a qual eles não conseguem e não conseguirão se libertar. O MPLA tem que ser destruído. Não há outro caminho. O MPLA tem que ser destruído. Eles não se vão, digamos, auto-reformar. É impossível. Os vícios estão de tal modo entranhados que a geração anterior transferiu para as gerações subsequentes e hoje nós estamos a ver, por exemplo, a forma como os seus filhos, sobrinhos agem. Você percebe que todos aqueles mais novos à volta são iguais ou piores que os mais velhos e, portanto, o único que eles podem fazer é dar continuidade a essa lógica de terror, não é? Esta lógica de implantar o medo no subconsciente, digamos, dos angolanos. Não é? Dizia eu,
é preciso separar. Uma parte está preocupada em encontrar-se com o presidente e a outra que diz que temos que honrar a memória daquele que partiu. Estou? Sobre o caso, continuando o caso do nosso irmão, pelas circunstâncias em que ele morreu, né, podemos dizer que estamos perante um homicídio. E se estamos perante um homicídio, tem de haver um culpado. Tem de se saber em qual foi a causa da morte. Então, numa primeira fase, né, é normal que o enterro não aconteça dentro de 3 dias, 2 dias, que é o prazo geralmente de óbito que tem se dado tem acontecido no nosso país. É normal levar um tempo ou ter um tempo de investigação, porque precisa saber o que deu realmente a morte e precisa saber quem é o responsável da morte. Mas para um caso como este, de uma manifestação que se tornou bastante polêmica, em que também contribuiu para aumentar ainda mais o grau negativo que a imagem de Angola tem no exterior, deveria ser um caso urgente. O Inocêncio morreu ao reivindicar os seus direitos. Isso é grave. Isso mancha a tal dita democracia, né, que nós temos plasmado na Constituição. Então, acredito que eles poderiam muito bem investigar, e nós sabemos perfeitamente que o nosso governo, quando quer, consegue, tem meios para tal, que deveriam acelerar esse processo. Se não aceleram, da-me desconfio, né, a mim, eu desconfio que, provavelmente, eles já tenham resposta das causas da morte do Inocêncio. E como estão habituados a manipular e a desinformar, estão a preparar o dossiê todo, minuciosamente, para trazerem um resultado que lhes favorece. Então, o presidente João Lourenço tem de se lembrar que nós não somos bonecos dele. Ele pode ter os superpoderes que a Constituição lhe confere, mas o povo unido é mais poderoso do que ele, todos os poderes que estão na Constituição. E se o povo um dia se unir, né, para reivindicar os maus tratos e o sofrimento que tem passado, ele não terá onde se encostar. Até os seus próprios amigos, os integrantes da quadrilha, irão o abandonar. E já agora, né, antes de passar para outra questão sobre o diálogo com o presidente, quando o Mano Domingos da Cruz apresentou os dados surpreendentes, e ainda bem, né, principalmente para aquelas pessoas que acreditam muito nas nossas televisões, nas televisões públicas, nos dados que passam, e mais do que esses dados, quem conhece o país em que vive ou em que viveu, sabe que nós não precisamos que o MPLA ou o Executivo pode vir com todos os dados forjados, todas as estatísticas manipuladas que eles quiserem, que nós, o estado do nosso país, a situação do nosso país, nós vivemos e vimos todos os dias. Quando vamos aos hospitais, quando vamos às periferias, quando vamos aos mercados, quando vamos deitar lixo, vemos lá as pessoas a comerem no lixo. Então, nós não precisamos desses dados que eles nos apresentam. Eles podem forjar o que quiserem, nós conseguimos ver e sentir os resultados da má governação. E apegando também no que o Ítalo falou sobre a esperança da governação de João Lourenço, eu não gosto muito de separar os presidentes, a forma como cada presidente do MPLA governou. Não, o problema é com o MPLA. O problema é com o regime do MPLA, as políticas do MPLA. Pode vir quem quiser. Porque até nós vemos os mais novos do MPLA, eles não conseguem enfrentar os mais velhos, mesmo sabendo que eles estão errados. Eles deixam-se educar com as políticas e a forma de governar dos seus superiores. Então, nós não esperamos boa governação. O problema de Angola está
O problema do MPLA é mesmo o próprio sistema em si viciado do MPLA. Não é porque o Agostinho Neto, Zedu, Gelo, não dá para lhes separar, é tudo a mesma coisa. Por que o combate à corrupção não está a surtir os efeitos? Porque João Lourenço fez parte do banquete, né? Como eles agora identificaram. João Lourenço fez parte da quadrilha, sentou na mesma mesa. Então ele não tem moral, né? Por isso que está sendo enfrentado pelos seus, por não ter moral. Então o MPLA está viciado. Nesse momento, de certeza que eles não teriam coragem, como é um partido que também não acredita nos jovens, eles não teriam coragem de colocar, por exemplo, alguém de 25 anos, ou 30 anos, ou alguém que não tem um histórico dentro do partido. De certeza, se tirarem o João Lourenço, virá alguém que de qualquer forma ou já foi administrador, e nós sabemos que no MPLA, no passado, até delegado de turma, tinha que ter cartão de militante. E todos eles, né, aproveitaram-se ilicitamente das riquezas do país. Quanto ao diálogo com o presidente João Lourenço... Desculpa, Sara, continua. Posso terminar? Só do diálogo, né? Eu fechava já com o diálogo rapidamente com João Lourenço. E vou fechar, vou resumir ao máximo. Quanto ao diálogo, eu comungo da ideia do pensamento do Domingos. Não sou contra quem achar correto encontrar-se com o João Lourenço e também não sou contra quem acha incorreto. A minha posição é contra o diálogo com João Lourenço, porque o que nós reivindicamos nas manifestações, muitos desses motivos fazem parte do programa de governação do MPLA, fazem parte das promessas políticas do presidente João Lourenço. Bom, deu para entender o essencial. É isso que nós pedimos que ele faça. É isso que nós pedimos que ele faça. Não sem satisfação. Já não é capaz de mudar, então, as necessitações do povo. Bom, deu para perceber o essencial. E os meus convidados, o tempo que nós tínhamos marcado já estourou, são agora 19 horas e 2 minutos, o tempo de Angola. A minha pergunta é se pelo menos poderíamos estender por uns 10 ou 15 minutos, só para ver se pegamos mais em algumas arestas do nosso tema. Ok, então deixa-me terminar o raciocínio que tinha começado e faz favor. Interrompido. Estamos a chegar ao fim e eu gostaria de ser sintético em relação a cada pormenor. Olha, eu acho que no contexto de Angola, quando em vez é difícil fazer passar certas ideias, por mais claras que do meu ponto de vista parecem, é como estamos num país onde o nível de percepção, também por causa da má qualidade da educação, não permite muitas vezes perceberem certas ideias. É o seguinte, é preciso ficar claro, e isso está escrito, não só escrito, mas também a experiência histórica mostra isso, no próprio contexto de Angola, que dialogar é bom do ponto de vista ético, quando aquele que é o meu oponente tratar-me-á como igual, e vai efetivamente dialogar comigo de boa fé. Nós, quando olhamos para a história de Angola, sabemos que muitas vezes, quando se solicita para conversar, não é para conversar, é para manipular, para conhecer aqueles que eles consideram o inimigo, saber o que é que ele pensa, e depois, por detrás, refazerem as estratégias com vista àquilo sobre o qual nós já fizemos referência no princípio, que é manter o poder e, se for necessário, apunhalar aquele que vai dialogar com eles, que na verdade não era propriamente um diálogo. Quando nós falamos de diálogo sobre o qual estamos de acordo, do meu ponto de vista, é o diálogo sincero, honesto, com ética. Não é controlar alguém, não é dialogar para identificar os seus pontos fortes e fracos e como derrotá-lo. E é isso que o regime faz
ao longo, digamos, de décadas. É por isso que eu me oponho. E a outra razão também, sobre a qual a Sara fez referência, é que todos os problemas da Angola estão completamente identificados. E uma vez que eles estão identificados, o que o presidente deve fazer é única e exclusivamente fazer escolhas, opções, desde o Orçamento Geral do Estado, que deve ir de acordo com as necessidades e os problemas que o país tem, para que se possa ir resolvendo. Tudo o resto é espetáculo, é tática de controle, tudo o resto são instrumentos para inviabilizar a marcha da revolução que está em curso. Tudo o resto não mudará a vida dos angolanos. Pelo contrário, vai reafirmar então aquilo que, para mim, enquadra-se no âmbito da opressão voluntária a que muitos se submetem, e esses que vão ao encontro dele, ou é por ingenuidade, porque de facto em Angola existem também muitos ingênuos, não é? Porque não tivemos uma formação de qualidade que permite compreender a realidade de forma crítica, e se olhar para o mundo, está muito claro o que é que eles efetivamente querem. E prova disso é que esse tipo de diálogos só solicitam quando se está numa situação bastante complicada. E esses são sinais mais do que evidentes de que não se trata propriamente de diálogo, não é ouvir as pessoas para encontrar soluções conjuntas. Claro, trata-se, como disse, de táticas, basicamente. Não, eles nunca dialogam, é preciso separar. O diálogo, do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista ético, é quando eu encaro aquele com o qual vou dialogar como igual e espero dele contribuições verdadeiras. Agora, eu posso solicitar uma conversa contigo para conhecer-te, para identificar os teus pontos fracos, para combater-te, e é isso que eles vão de fazer. Pois há um elemento sobre o qual é importante também não nos esquecermos. Por exemplo, a oposição na Namíbia, na África do Sul ou no Botsuana, quando vai para dialogar, ou a sociedade civil, quando vai para dialogar com quem está no poder, não é vista como inimigo, é vista como, por um lado, parceiros que podem contribuir para fazer um país melhor, e, por outro lado, vista como adversário político, e no caso de oposição para a sociedade civil, é vista como um parceiro que vai contribuir para fazer um país melhor. Em Angola, a sociedade civil, a oposição, são inimigos, de acordo com a classificação do regime. O inimigo deve ser combatido. Prova disso são os documentos que têm vazado sobre planos que eles têm para combater os inimigos. E isso é público, isso as pessoas sabem. Vocês já viram num país normal em que como é que eu direi, o poder coloca agentes dos serviços secretos em reunião onde estão ativistas? É porque consideram-nos inimigos. Portanto, só um ingênuo vai ao encontro do inimigo para ser aniquilado. E é isso que estamos a assistir. Mas também num país tão atrasado como Angola, em que muitos de nós, de facto, somos atrasados, temos de admitir isso. Essa é a realidade. Deixa-me ser um pouco mais baixo e diria até infantil. Há burrinhos que gostam que o presidente lhes dê a mão, estranham por isso. Estão e querem ir lá para isso. Eu tenho que baixar a esse nível para me adequar ao contexto de atraso civilizacional de Angola. Eu não queria, mas tenho de dizer, percebe? Então, essa é a situação em que nós nos encontramos. Um dos dramas da Angola é a nossa incapacidade crítica. É óbvio que essas pessoas também não são, digamos, culpadas da sua incapacidade crítica, porque o sistema não criou escolas, não criou instrumentos que nos permitem ler e compreender a realidade com profundidade. E eu diria que tudo isso enquadra-se perfeitamente no sucesso do plano que eles, digamos, construíram, porque só mesmo em Angola, alguém que é perseguido vai ao encontro do seu persecutor para dar-lhe a última machadada. Surpreende-me imenso e choca-me também, mas pronto, é o que estamos, digamos, a assistir. Mas eu dizia no princípio, e quero novamente reiterar, isso é muito importante. Faz favor, Venceslau, dá-me tempo, quero reafirmar isto. Não é momento de falarmos sobre água, sobre saúde, sobre educação, sobre perseguição.
este é o momento de começarmos a pensar como sair da situação em que Angola se encontra há mais de 45 anos. E para já tem de haver uma agenda monotemática que deve ser prioridade absoluta de todos os filhos de Angola, da sociedade civil e da oposição. E aqui, essa agenda monotemática, para lembrar, pressupõe a aprovação de uma nova lei para a reforma da Comissão Nacional Eleitoral. Este tem que ser o nosso cavalo de batalha, custa que custar. Tem de ser a única agenda para que possamos ter, então, a verdade eleitoral em 2022, sem esquecer as eleições autárquicas em 2021. Este tem que ser a nossa agenda monotemática. Não percamos tempo com outras coisas. Tudo o resto são sintomas. Falta de educação, falta de saúde, perseguição, estradas, águas que estão em tudo quanto é canto, ausência de saneamento básico, tudo isso é sintoma, são consequências de um regime. Concentremos-nos naquilo que de facto importa, naquilo que realmente pode nos dar ainda esperança, sob pena de perdermos, digamos, tempo. E uma palavra dirigida à oposição. Se continuarem a fazer esse jogozito do parlamento, mais uma vez reafirmarão o meu ceticismo, sobre o qual faço referência e é público, que vocês não passam de instrumentos de manutenção do poder e de legitimação do poder do MPLA do ponto de vista interno e externo, porque estar lá no Parlamento passa a falsa ideia e sensação de que efetivamente há uma democracia. E esta mudança sobre a qual eu acabo de fazer referência do ponto de vista de uma agenda monotemática que visa a reforma da Comissão Nacional Eleitoral, não é só uma reforma no sentido das ações. Nós precisamos também de reformar a nossa ordem discursiva, como diria Michel Foucault. A palavra constrói a realidade, a palavra é a realidade. Muitas vezes a oposição e a sociedade civil caem em contradições. Por um lado, dizem que precisamos aprofundar o processo democrático. Angola nunca foi uma democracia, é uma contradição. Dizer precisamos aprofundar a nossa democracia e, por outro lado, dizemos estamos a ser governados por tiranos. Chamamos-los todas as classificações possíveis do ponto de vista das chamadas dos tipos de regimes políticos existentes que não se enquadram numa democracia, mas ao mesmo tempo em comunicados, em análises, falam de aprofundar a democracia, inclusive dizem, olha, isto e aquilo que o presidente fez não se enquadra no Estado Democrático e de Direito. Tudo isso é uma contradição narrativa e discursiva tal, que fico sempre a me perguntar, mas o que é que se passa na cabeça dessa gente, esses parvinhos? Por favor, sejam um pouco lúcidos, alterem também a narrativa. Aquilo é, do ponto de vista da classificação de regime, é um regime autoritário eleitoral. Tecnicamente, é um regime autoritário eleitoral. Por quê? Porque faz eleições, mas mantém práticas de atuação de uma cultura política autoritária. E as eleições não são propriamente, no contexto de Angola, um exercício de poder, um exercício democrático. Trata-se de um instrumento, uma forma que eles encontraram de se legitimar para que, ao mesmo tempo, sejam chamados de uma democracia, tanto do ponto de vista interno quanto, digamos, internacional. Por isso, em síntese, reafirmo, construamos uma agenda monotemática em todos os espectros, sociedade civil, oposição, para que se possa reformar a Comissão Nacional Eleitoral. Doravante, esqueçamos tudo, porque só resolveremos a falta de investigação científica, saúde, água, começaremos a elaborar um plano verdadeiro para Angola de reforma política, quando este grupo de malfeitores, sobre os quais já não há palavras para descrever, forem retirados do poder.
Muito obrigado, da Cruz. Eu voltarei já para si para fazermos o fecho. Vou colocar uma questão para a Sara e o Hitler para fazer uma previsão sobre as duas manifestações atrasadas, uma para depois da manhã, que vai ser uma marcha silenciosa em homenagem ao Inocêncio, e a do dia 10 de dezembro. Acho que vou dar mesmo 1 minuto a cada um. 1 minuto talvez seria um exagero. 1 minuto e meio. Começamos pela Sara. Começar. Disse que começa com a Sara, o moderador. Neste caso eu falo menos. Quanto à marcha que tem como objetivo esse caso do nosso humano, eu acredito que, segundo informações, apenas será em Luanda. Mas nós, em particular, Benguela, apoiamos e vamos ver se a resposta será positiva ou apenas ou mais uma vez, irão se apegar no decreto criado para inviabilizar as manifestações, né? E acrescentar que não podemos nos esquecer que tentativas de homenagem ao Inocêncio foram bloqueadas, foram impedidas, né? Isso é mais uma razão para eu não concordar com o encontro com João Lourenço. Não sei se vão dialogar o que um presidente que não respeita, né, a dignidade da pessoa humana. Quanto à manifestação então, esta marcha é bem-vinda, é bom, o nosso humano merece toda a homenagem possível, toda a honra possível. E para o dia 10, eu particularmente prefiro ainda não avançar dados. Que por cá ainda estamos em fase de concertação, de conversas. Eu gostaria de lembrar que a reitoria da Universidade Agostinho Neto fez um comunicado muito triste durante a fase em que os estudantes decidiam ir com roupa preta para homenagear o Inocêncio, na qual diziam que a única faculdade que podia se apresentar com roupa preta, ou seja, os únicos estudantes seriam os da Faculdade de Ciências da Computação, onde ele estudava. E, na sequência, a Polícia Nacional invadiu várias universidades, quase todas as faculdades da Universidade Agostinho Neto. Na porta havia polícias armados. Isto só existe numa ditadura, onde a polícia invade salas de aulas para ir recolher as pessoas que estavam de camisas ou roupa pretas, por uma questão muito banal mesmo, né? Não tem nenhuma lógica mesmo. Uma polícia com muita criminalidade nas ruas de Luanda, nos bairros de Luanda, muita criminalidade. Temos muitos casos que precisa do socorro da polícia e a polícia não está lá, mas a polícia está sempre em prontidão quando é para a repressão. Então, a Universidade Agostinho Neto desempenhou um papel muito triste nesta fase. E na província do Mochico, sobretudo no município do Luau, uma pessoa até que é muito meu amigo, né, que realizou um protesto muito simples. Pegou um cartaz na escola e a dizer que estava indignado com a situação do Inocêncio, e todos eles que participaram desse ato simbólico de protesto simplesmente fizeram fotografia, foram investigados pelos serviços de inteligência a nível daquela província para lhes intimidar, e também lhes obrigaram a assinar documentos para dizer que a escola não tinha nada com aquilo, que eles seriam responsáveis pelos, sei lá, não sei como é que são esses paranoicos do MPLA, e são coisas que eu acho bastante triste. Relativamente à passeata convocada para o dia 28, é um ato que poderá servir como um ato simbólico mesmo para mostrar que as pessoas continuam insatisfeitas com aquilo que aconteceu, e não sei se as pessoas estão mesmo moralmente
animadas para estar lá presente, porque atualmente as pessoas também, e é uma estratégia do próprio governo, criar essa desestabilidade moral para as pessoas não participarem a essas coisas, conforme temos aqui a monopolização do corpo do nosso ente querido. Depois temos a manifestação que foi convocada para o dia 10, mas as pessoas também estão a perder a motivação dessa manifestação, não só fruto da repressão, mas pela forma como está a ser tratado o caso do Inocêncio Matos, né? Por um lado temos este caso que é bastante triste, né? Que o próprio presidente coloca-se como uma pessoa desumana, insensível, que em momento algum falou deste caso, e o pai do jovem teve que ir fazer vigília ou protesto diante do Tribunal Constitucional, e hoje acabo de receber uma mensagem que a PGR decidiu então autorizar a autópsia, mas uma brincadeira que estão a fazer com o corpo da pessoa. Primeiro dizem uma coisa, depois dizem outra coisa, depois já não sei lá o que, e é uma estratégia muito negativa que está a ser levada a cabo, mas na verdade começa a demonstrar realmente essas novas pessoas, ou seja, essas pessoas que tentaram se fazer por bons samaritanos, que nós tínhamos o presidente João Lourenço como aquele que, no início da sua governação, foi resgatar o corpo do Beni Beni, conseguiu promover o funeral do Jonas Savimbi, e algumas pessoas disseram, não, afinal ele é boa pessoa, mas agora estamos aqui, foi pego de surpresa num caso na qual ele quer se demarcar de todas as vias, e a Constituição da República de Angola é bem clara, o presidente João Lourenço é o assassino moral, as responsabilidades sobre a morte do Inocêncio recaem ao senhor presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. E eu endereço a família enlutada, né? Porque é uma perda, não é só a família dele que todos nós perdemos. Um jovem na flor da idade a fazer engenharia, poderia ajudar as suas famílias e foi silenciado por este regime. É bastante triste mesmo, bastante triste. Aconteceu com aquela família, podia ter acontecido comigo ou com qualquer outra pessoa, e devemos nos colocar na condição dessa família, como é que eles devem estar a sentir-se, sobretudo quando lhes criam toda essa dificuldade. Estamos a 15 dias desde que ele morreu e não se fala, não temos ainda a previsão da data do seu funeral. Em África isso não é normal, né? Não é normal, e isso faz com que poderá acontecer traumas, tal como aconteceu na família do Hilbert Ganga, que até hoje vivem traumatizados por aquilo que aconteceu, e isso é mesmo a própria estratégia do próprio regime, que pretende, de forma na pedagogia da repressão, fazer com que as pessoas deixem de protestar, deixem de participar nessas questões, e para nós eu acho que só temos que resistir, porque não tem como essas pessoas mudarem as suas formas, porque eles foram educados dessa forma e entre eles comportam-se daquela forma. Não tem como essas pessoas mudar, porque isso é uma questão de educação, de valores, é um sistema de valores na qual eles têm os valores deles e nós temos os nossos. Então, o que eu tenho a apelar aqui à população é simplesmente resistência, resistir a esses atos bárbaros que são cometidos pelo MPLA. Muito obrigado mesmo. Lembrar aqui a todo o pessoal que nos acompanhou que nós fizemos uma emissão simultânea na TV Raiar e também na Central, que agora esqueço o detalhe, Hitler, Central 7311. Estou certo? Ok, fizemos uma emissão então para a Central 7311 e também para a TV Raiar. Queremos agradecer o carinho da audiência, de todos vocês que estiveram ali acompanhando. Eu vou dar só 30 segundos para cada um dos meus convidados poder se despedir. Vou começar mesmo, como sempre, pela Sara. Muito obrigada, TV Raiar, pelo convite. Muito obrigada ainda mais por me colocar ao lado de duas pessoas que admiro bastante pela coragem e inteligência.
aos meus manos que estão aí do outro lado, apelar que estejam mais atentos às manobras do nosso regime. Vamos ser inteligentes, vamos conhecer o governo, as manobras que eles colocam, as situações que eles colocam nas manifestações, e não vamos dar motivos para eles alcançarem os seus objetivos. Sabemos que muitos dos nossos irmãos ainda são pouco informados, foram educados a defender o opressor e a condenar o oprimido. Então, eles criarão sempre situações para sermos vistos como arruaceiros e vândalos. Então, sempre que do nosso lado tiver alguém que tenta se insurgir contra um policial, responder mal ao policial, não siga o ato desta pessoa, desconfie dele. Estamos juntos e, mais uma vez, obrigado. Olha, para terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que o que vai acontecer no dia 26 e provavelmente no dia 10, e volto para o dia 26, é um dever de qualquer angolano que ama Angola e para honrar a memória de quem partiu pelo interesse, digamos, coletivo. Sim, dia 28, obrigado pela correção. Exatamente, deve acontecer porque de facto o Inocêncio merece, porque partiu pelo interesse de todos nós. E finalmente reafirmar a minha ideia sobre a qual fiz referência no princípio. É preciso a construção de uma agenda monotemática, agenda essa que deve ficar focada na reforma da Comissão Nacional Eleitoral, e para isso é necessário que a oposição mude de atitude, se posicione como instituições sérias que visam efetivamente a defesa, digamos, do interesse nacional, e devem usar todos os instrumentos legítimos ao seu alcance, desde o interior da Assembleia Nacional à rua, né, de modo que se possa ter uma Comissão Nacional Eleitoral independente. E essa agenda monotemática é ideal que seja igualmente abraçada, digamos, pela oposição. Reafirmo que, para mim, essa é a ideia mais importante que eu gostaria de partilhar nesta discussão e nesse encontro que tivemos aqui. Primeiramente, agradecer ao convite feito pela TV Raiar, já disse no início, volto aqui a reafirmar, e também a presença do Domingos da Cruz aqui, uma pessoa que inspira muito os angolanos e muitos jovens têm como fonte de inspiração. A nossa mana Sara, que também tem sido uma pessoa, ultimamente, e eu tenho muita admiração, recentemente fiz um post a falar sobre tudo, pelo facto de saber que só nos últimos 4 meses essa jovem que aparece aqui foi presa ou foi detida 3 vezes num curto espaço de tempo, mas ela continua animada, continua aqui com muita vontade de participar na vida política, porque ela não está a cometer nenhum crime, está simplesmente a reivindicar os seus direitos, e gostaria que as outras pessoas tivessem ela como um exemplo para juntos podermos lutar por uma Angola melhor, e é isso que nós devemos mesmo fazer. E vale aqui também já lembrar nessas ideias que o Domingos da Cruz estava aqui a apresentar, que precisamos de criar uma agenda monotemática, e nós, por exemplo, na página da Central, de 5 a 10 de dezembro, iremos apresentar uma agenda de debate, porque muitas vezes nós, os ativistas, falamos muito e depois não temos assim ideias futurísticas. Nós estamos a dizer que vamos tirar o MPLA e depois o que será? Como é que nós podemos tirar o MPLA? Que tipo de sistema de justiça teremos? Que tipo de sistema de educação teremos? Então vamos começar a refletir já a partir de agora. Estamos a tentar criar uma base de dados para colher essas ideias e depois começar a se preparar, porque nós temos que deixar bem claro e consciente ao MPLA que nós estamos fartos desse tempo todo, dessa longevidade que eles estão no poder, e estamos a pensar numa outra Angola com outras leis, com outro sistema político, com outro sistema eleitoral, com outra forma de relação entre o Estado e a sociedade. E é por esta via que nós vamos avançar. E fazer lembrar aqui aos angolanos que muitas vezes nós angolanos temos
memória curta e depois nos desviamos com muita facilidade. Neste preciso momento, os angolanos já estão a desviar a atenção, estão preocupados com a morte do Maradona. O Maradona é argentino, ele foi bom jogador de futebol, não sei lá o que, mas nós temos um problema em Angola. O Inocêncio precisa ser enterrado condignamente, depois a responsabilização criminal de todas as pessoas que tiveram envolvido. E se for o cidadão, ou seja, como o cidadão João Manuel Gonçalves Lourenço até agora não agiu, é porque ele está a mostrar que ele consentiu a morte desse cidadão. Nós temos que preparar um processo para o senhor João Lourenço, e a partir das nossas influências, dos nossos contactos, temos que começar a preparar documentos para mandar nas instituições de direitos humanos, no Tribunal Internacional, que em Angola as autoridades estão a matar os jovens em plena manifestação com tiros da cabeça. E eu acho que é dessa forma que nós podemos chamar a atenção da comunidade internacional, porque se esse caso passar de forma impune, a impunidade encoraja novos crimes. Esses senhores vão cometer novos crimes porque está a se passar e o povo não está a fazer absolutamente nada. E por fim, eu tenho que dizer mesmo de forma bem resumida, resistência. Temos que resistir porque eles não nos querem ver a resistir. E juntos nós somos mais fortes. A união faz a força. Obrigado. Só para avisar o pessoal que a luz do João Lourenço já foi aqui na minha casa. Mas ainda dá para ver a tua imagem. Okay. Bom, eu quero agradecer em nome do coletivo de trabalhadores da TV Raiar, também aproveitar o espaço para endereçar as nossas condolências à família de Inocêncio de Matos e prometer aos nossos telespectadores, aos internautas que nos seguem, que poderemos estar então aqui em próximas ocasiões com outros debates, outros temas de interesse, e até lá espero que continuem em nossa companhia. Muito obrigado.